Aí fica ruim, como diz outro, né? Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus continuem firmes, constantes e abundantes na vida de cada um de vocês, todos nós. Amém, queridos? Muito bem, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Um dos sermões mais difícil de ser pregado é aquele que pregamos para nós mesmos. É o caso de hoje, não é? E então eu quero abordar a vida de um homem que é uma inspiração, não só para os pastores, mas para todos nós. Primeira Reis, capítulo 17. Deixa a Bíblia aberta aí. Mas eu quero ler para os irmãos antes. Eu marquei e perdi, está aqui. Tiago 5, Tiago capítulo 5, verso 17. Não precisa abrir não, deixa aí em 1 Reis 17. Que diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Um homem de Deus. Elias era um homem de Deus. Obrigado, meu irmão. Você é um homem de Deus também. E, como eu disse, é uma inspiração para todos nós. Às vezes eu me identifico muito com Jonas, mas a inspiração mesmo vem de Elias. Os pastores hoje, irmãos, nós pastores precisamos ser reconhecidos como homens de Deus, como Elias, como Eliseu. E chegou o tempo das pessoas reconhecerem a palavra de Deus na boca dos pastores. Chegou um tempo de sermos como o apóstolo Paulo, que pregava com lágrimas e poder, pregava na prisão ou em liberdade, pregava na escassez ou na abundância, na saúde ou com aquele incômodo espinho na sua carne. Chegou o tempo de sermos pastores como o apóstolo Pedro, que não vendia a graça de Deus, que não aceitava ofertas hipócritas, mesmo desprovido de recursos materiais. Chegou um tempo em que devemos ser pastores como João Batista, que estava pronto a perder sua vida e jamais negociar os absolutos de Deus. Chegou um tempo em que sermos pastores, imitadores do nosso grande pastor Jesus Cristo, que amou suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Pastores de verdade. Há umas 2 ou 3 semanas, nós fomos surpreendidos com uma notícia muito triste lá de Linhares, interior do Espírito Santo. Um pastor que violentou seu filho e enteado, né? E seu enteado, outro filho da sua esposa, que era pastora também, a Juliana, se não me engano, né? Ele é Georgival Alves. Violentou e depois queimou as 2 crianças em casa. O
processo continua e tal, investigações, enfim, mas tudo está desembocando nessa verdade. Exames e perícia, etc, etc. Pastor, pastora, queridos, é muito triste. Nós temos acompanhado, infelizmente, com muita tristeza, coisas assim, envolvendo a vida daqueles que são chamados pastores ou pastoras. Necessitamos urgentemente de homens segundo o coração de Deus, de homens de Deus. Homens que o sermão da vida é o mais eloquente sermão a ser pregado. A vida é o seu maior sermão. Nos dias do profeta Elias, Israel estava em crise. Os reis não andavam com Deus, havia muita corrupção e idolatria. Acabe foi o pior ou um dos piores reis. Ele era tão mau que se casou com a pior mulher do mundo. Qual o nome dela? Jezabel. Assassina, feiticeira, sargentona, mandava em casa, né? E na época eles instituíram em Israel o culto a Baal. Culto a Baal. Chegando a matar os profetas de Deus. Havia perseguição religiosa, apostasia. E nessa situação toda, nesse contexto, Deus levanta quem? Elias. E Deus manda Elias enfrentar Acabe e Jezabel, para interromper as atrocidades que eles estavam fazendo. O povo de Israel, o povo de Deus estava precisando de um despertamento. Voltar à adoração ao Deus vivo, verdadeiro. Voltar a ter o temor do Senhor, a obedecer e servir ao Senhor. Porque o povo estava afastado de Deus. Então Elias é esse homem que Deus levanta para fazer isso. Vamos tirar algumas lições na vida desse profeta, que se aplica não só aos pastores, mas a cada um de nós. Deixa a Bíblia aberta aí, 1 Samuel 17. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que o homem de Deus... 1 Reis, falei o quê? 1 Samuel. Vocês entenderam, graças a Deus, né? Também está aí, né? Não tem jeito. E a primeira coisa que eu destaco aqui, queridos, é que o homem de Deus é um homem comum. É um homem comum. Volto aí a Tiago. Tiago diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mesmos sentimentos. Isto é, ele era gente comum. Tá? E 1 Reis 17, 1a, diz, então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade. Elias vem de Tisbé, é um lugar que não existia. Obscuro, desconhecido, sertão de Gileade, nada. Ninguém conhecia, nem estava no mapa. Elias não vem de uma classe sacerdotal, nem de uma escola de profetas. Elias não tinha títulos, não tinha diplomas, não tinha medalhas de honra ao mérito, não tinha riquezas. Sua família era muito humilde e ele um homem muito simples. Um dos grandes problemas que a igreja evangélica enfrenta hoje, irmãos, é a tietagem. Até isso, às vezes, nós como igreja evangélica, estamos imitando o mundo. Estamos vendo pastores, cantores, grupos, como astros, são tratados como ídolos, como estrelas, como Obadias 4 diz, colocaram seu ninho entre as estrelas.
Há obreiros que gostam do glamour do sucesso, gostam de ser aplaudidos. E às vezes, quase sempre, a fama sobe a cabeça. E quando isso acontece, se perdem. E nós estamos cansados de ver a queda daqueles que começam a receber a glória que pertence ao Senhor. Deus não precisa de astros. A obra de Deus é feita por pessoas humildes, pessoas obedientes, pessoas que estejam disponíveis para Deus. E a gente recorda quando Jessé foi à casa de Samuel. É sempre uma experiência muito que nos ensina muito, né? Chega lá e Deus diz: ó, ali está o rei de Israel que vai substituir quem? Saul. E aí vem primeiro o bonitão, o maior, mais forte, chamado Eliabe. Aí Samuel diz assim: com certeza é esse. E aí Deus diz assim: não olhe para o quê? Para a aparência. Deus não olha para a aparência. Deus vê o coração, o interior. Aí a história você conhece, e Davi nem estava ali na lista, né? Ou nem era o último, nem estava na lista. Acabaram-se. Aí está lá o ruivo. Meu irmão, quando Deus tem algo para você, você pode não estar na lista, você vai receber a bênção. Você vai receber a missão. Os homens podem não reconhecer o seu valor, mas Deus reconhece. E logo depois eles vão perceber isso, né? Quando Davi enfrenta o gigante Golias, os irmãos que estavam lá no exército, todos com medo, né? Como os outros e o Saul. E ele enfrenta o gigante Golias e mostra por que foi escolhido por Deus. Não é que ele tinha coragem, não. Ele tinha coragem, vamos dizer, humanamente, mas ele tinha fé em Deus. Ele sabia que ele não ia vencer, mas que Deus venceria através dele. E esse é o valor dos servos e servas do Senhor. Não é aquilo que eu faço. A minha glória não está naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus faz através de nós. Esse é o valor das pessoas. Deus levanta Elias, e Elias se apresenta diante do rei Acabe, e ele tinha uma mensagem urgente, uma mensagem contundente, uma mensagem poderosa, uma mensagem de juízo. E nem sempre é fácil trazer uma mensagem de juízo a uma nação apóstata. As bênçãos de Deus sobre Israel estavam sendo creditadas a Baal, que era considerado o Deus da fertilidade. Tudo o que acontecia, todas as bênçãos do Senhor eram acreditadas a esse ídolo. Então, Deus tem seus planos, Deus sabe o que faz, sempre com propósito. Ele orienta Elias o seguinte: a orar para não chover mais. Se a chuva era acreditada a Baal, não é? Então, vamos lá, ora para não chover mais. E aí sim acontece, queridos. Por 3 anos e meio, a chuva parou de cair. E foi um caos. Tiago diz: Elias orou com instância, com intensidade, com coração. Elias era um homem comum, queridos.
O que era incomum a ele é o que ele acreditava, ele cria no sobrenatural, no poder de Deus. Incomum. Elias, ele cria no poder da oração. Não era um super-homem, mas ele tinha um contato com o Todo-Poderoso. O segredo de Elias, queridos, é a oração. A oração. Ele associou o ministério da pregação com o ministério da oração. E é isso que nós pastores precisamos fazer hoje. Quem ora, prega com poder. Quem ora, prega com eficácia. Só tem êxito em público quem tem intimidade no secreto com Deus. Só prevalece diante dos homens quem primeiro prevalece no secreto diante de Deus. Só se levanta diante do rei quem se prostra diante do Rei dos Reis. Foi isso que Elias fez. Ele vai ao rei, porque antes tinha se prostrado diante do Rei dos Reis. Você lembra de Neemias, quando recebeu aquela notícia triste da situação de Jerusalém? Lembra? Claro que lembra. Aquilo abateu seu coração. Como que o nosso povo está assim? Jerusalém está assim, com os muros derribados. Deus o chama para a reconstrução dos muros. Mas sabe, ele tinha que ser liberado pelo rei da Pérsia. Não só liberado, como tinha que ser ajudado. Ele não tinha recursos. O que Elias faz? Diz o texto. Neemias passou 120 dias orando, jejuando e chorando diante de Deus. Só então, depois disso, ele vai falar com o rei da Pérsia. E é bem sucedido, queridos, porque primeiro esteve aos pés do Rei dos Reis. Uma das grandes tragédias da igreja evangélica hoje é que nós estamos separando pregação de oração. Temos gigantes do saber no púlpito e anões na vida de oração. Pastores que conhecem muito sobre Deus, a respeito de Deus, mas pouco sobre intimidade com Deus. Os apóstolos entenderam que precisavam se dedicar à oração e à pregação. Somente a oração e a pregação. Uma pesquisa foi feita, sabe qual é a média de vida devocional dos pastores brasileiros? 15 minutos por dia. Isso é calamidade, irmãos. Elias era um homem comum. Elias tinha medo, sentiu solidão. Teve um momento que Elias fugiu. Teve um momento que Elias ficou deprimido, pediu para morrer. Homem comum, mas aprendeu a viver na presença de Deus e receber de Deus o consolo, o conforto e as condições para triunfar. Era um homem de oração, um homem comum, mas um homem que se prostrava diante de Deus. É isso que nós precisamos aprender hoje, irmãos. Não só pastores, pastoras, ministros, crentes. Às vezes nós confiamos muito no poder político, no poder do dinheiro, no poder da influência. E esquecemos do maior poder que está à nossa disposição. Segundo lugar,
um homem de Deus, aprende que Deus trabalha primeiro em nós, para depois trabalhar através de nós. Verso 2, veja aí por favor. Deixa a Bíblia aberta aí, por favor. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, verso 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus primeiro trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Talvez isso já se tornou um jargão evangélico, é muito falado, muito comum, mas é exatamente isso que acontece com Elias. Deus diz, você vai para o deserto, Elias, vai lá para a solidão, e deserto é lugar de prova. Deserto, queridos, não é um acidente na vida do cristão. Deserto, fique você escandalizado ou não, está na agenda de Deus para você. Elias precisava aprender a depender totalmente de Deus. Deus começa com aquilo que é mais comum, mais básico, mais necessário: água e pão, água e comida. Aquilo que é essencial. Elias começou a ser alimentado pelos corvos. Corvos são vorazes. Corvos não levam alimento, eles pegam. Eles não compartilham. Mas Deus vai usar os corvos. Verso 6 diz que pela manhã e ao anoitecer, os corvos traziam pão e carne. Corvos trazendo pão e carne. Às vezes, irmãos, o lugar que a gente menos imagina, Deus providencia as coisas. Quando a gente está no lugar de Deus, que Deus mandou, quando a gente está em obediência, quando estamos nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus, no lugar que Deus ordenou, você fique despreocupado e despreocupada, que você vai ter seu sustento. Deus não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar. Elias começa a ver o sobrenatural de Deus. Elias começa a experimentar os milagres de Deus. Ele começa a ver, ele começa a depender de corvos para sobreviver. Deus estava ensinando Elias, eu que te sustento, eu que supro suas necessidades. Meu irmão, minha irmã, é Deus que te sustenta, é Deus que supre as suas necessidades. Creia nisso. Deus estava dizendo para Elias e para nós: não fique ansioso pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, pelo que é vez de vestir, pelo futuro, pelo dia de amanhã. Foi o que Jesus ensinou, né? Não fique ansioso e ansiosa por isso. Deus tirou o apóstolo Paulo de Jerusalém, levou para Tarso. Paulo, embora fosse um homem preparadíssimo, secularmente, vamos dizer, mas ele precisava ser preparado pelo Senhor. Deus tira Saulo, depois da conversão, lá de Jerusalém, e ele vai para Tarso. Passa mais ou menos 10 anos no anonimato. Preparo espiritual é diferente, queridos.
Preparo espiritual é vida com Deus. E quando se trata de preparar seus servos, Deus não tem pressa. Quando se trata de maturidade, de crescimento, Deus não tem pressa, isto é, no sentido de nos preparar. Nós é que somos imediatistas, queremos tudo para ontem. Mas Deus tem seus planos, Deus age da forma que Ele quer, no tempo dEle. Moisés precisou de 80 anos. Com 40 ele achava que estava preparado, com toda a cultura do Egito, mas não estava preparado para Deus, para a obra de Deus. E ele precisou ficar 40 anos no deserto. Mas não podia ser logo, não, o povo estava clamando, sofrendo lá, né? Não podia ser menos. Senhor, não dá para ficar 2 aninhos só preparando Moisés? Um homem que já estava preparado, um homem culto. O preparo de Deus é diferente, irmãos. 40 anos ali. Pastor de ovelhas, no deserto, aprendendo as coisas simples. Deus tem lições maravilhosas com as coisas rotineiras, as coisas simples, na dependência de Deus. Deus preparou Elias, irmãos. Durante esses 3 anos e meio, Deus estava preparando Elias para um dia. Sabe o que é isso? 3 anos e meio para um dia, lá no Monte Carmelo. No deserto precisamos aprender a depender do provedor e não da provisão. Confiar totalmente em Deus, que o nosso sustento vem dEle. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem, quando há fartura, quando a saúde está beleza, quando tudo está sob controle, tudo está acontecendo normalmente. Aí é fácil confiar em Deus. E Elias estava assim mais ou menos. Aí, verso 7, veja aí, por favor. De repente, o que acontece? A fonte seca. Elias estava exatamente onde Deus mandou. Ele estava no centro da vontade de Deus, quando sua fonte seca. Irmãos, quando sua fonte secar, lembre-se que Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde vai te conduzir. Deus sabe o que vai fazer com você e através de você. Sua fonte pode secar, mas as fontes de Deus, do Senhor Todo-Poderoso, jamais vão secar. Sua provisão pode até acabar, mas o provedor continua sendo o seu sustentador. Ah, irmãos, como Deus quer nos ensinar isso hoje. Como nós precisamos aprender essa lição. Há fontes que secam na nossa vida. Talvez fonte do casamento. Talvez a fonte das finanças. Da saúde, dos negócios, dos nossos relacionamentos e de tantas outras áreas que a fonte pode secar. Mas eu quero te dizer com toda certeza, quando os recursos da terra acabam, os recursos dos céus continuam disponíveis. Disponíveis para você.
E Elias aprende essa lição, queridos. A lição que nós precisamos aprender. Deus queria ir mais fundo em Elias. Deus queria preparar mais Elias. E Deus leva ele para um nível mais difícil. Às vezes Deus faz isso conosco. Não está bom ainda não. Você tem que ir mais. Mas Senhor, a coisa está difícil. Está difícil. Eu estou contigo. Vai mais. Vai mais. Jamais vem alguma coisa a você além do que você pode suportar, você sabe disso. Uma tentação, uma provação, além do que você pode suportar. Porque Deus te conhece. Deus sabe de todas as coisas. Verso 8 e 9, veja aí por favor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que lhe dê comida. É interessante como Elias era obediente, irmãos. Para intensificar o preparo de Elias, Deus tira de Querite e ele agora vai para Sarepta. As coisas iam piorar, ficar mais difíceis. Aquele estágio tinha acabado, ele vai para um nível de estágio mais difícil, mais avançado. E agora ele é jogado numa fornalha. Sarepta significa cadinho, fornalha. E Deus diz: você vai lá para a fornalha agora. Fornalha também está na agenda de Deus, irmãos. Muitas vezes só a fornalha causa um quebrantamento em nosso coração. Talvez você esteja na escola do quebrantamento de Deus. Quarta-feira passada nós estamos falando de orações que Deus gostaria de ouvir. E quarta-feira passada falamos de quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Ter um coração quebrantado é ter um coração sensível, disposto a obedecer, cheio de temor do Senhor, um coração purificado. E a gente precisa fazer essa oração de quebrantamento. Elias então está em Sarepta. A viagem foi difícil, havia perseguição religiosa, não é? Por causa da seca. Foi difícil por causa da seca e também por causa dos policiais, vamos dizer, usar esse termo, de Acabe, estavam atrás dele. E ele tinha que caminhar 150 quilômetros. Nessa tensão toda. Mas Deus estava com ele. Riscos, perigos. Às vezes Deus nos faz passar assim, coisas assim, por momentos assim, por estradas assim, por períodos na nossa vida, que a gente tem que depender todos os momentos dele. Interessante, irmãos. Verso 10, Elias chega a Sarepta, na casa da viúva. A situação está difícil lá. Não é? Para todo mundo, ainda mais para a viúva, coitadinha. Elias chega lá com fome, morrendo de fome. Elias diz: senhora, por favor, me dê água e comida. Aí veja o verso 12. A mulher diz assim: ô meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer a última refeição para mim e para o meu filho, para a gente tapear aqui a fome, as lombrigas, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais de onde tirar. Agora, olha o verso 13. Elias diz uma coisa, irmãos, que para uma pessoa incrédula,
para uma pessoa que não tem visão espiritual, vai concluir assim: Elias é um homem insensível, Elias é um homem muito egoísta. Porque ele chega, veja bem, verso 13. Elias diz assim: primeiro você vai fazer uma refeição para mim. A mulher disse que tinha um pouquinho só. Pois é, desse pouquinho, você vai fazer primeiro para mim. Depois, o que restar, você faz para você e para o seu filho. Ah, queridos. Irmãos, Elias era um homem de Deus. Elias representava Deus naquele lugar. Era um profeta de Deus. Deus queria ensinar aquela mulher também. Elias estava aprendendo a depender de Deus, mas Deus tinha algo especial para aquela mulher também. E Deus vai ensinar aquela mulher uma das mais importantes doutrinas, um dos mais importantes princípios da vida cristã. Qual é? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ser fiel ao Senhor nas primícias, nos dízimos e ofertas. Dar o melhor para Deus. Confiar no sustento do Senhor. Como precisamos aprender, irmãos, essa verdade. Versículo 14, veja lá, por favor. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aquela viúva confiou na promessa de Deus e obedeceu. E fez o que o profeta Elias falou. Verso 15, veja aí. Fez exatamente aquilo que ele disse. E o verso 16, o resultado desta fé, dessa confiança. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Aquela mulher experimentou o milagre de Deus, irmãos. O milagre da multiplicação dentro da sua cozinha. O sobrenatural de Deus estava ali, naquela cozinha. Queridos irmãos, irmãs, quando a provisão da terra acaba, a provisão do céu continua abundante. Os celeiros de Deus jamais ficam vazios. Nós precisamos crer nisso, irmãos. No Sermão da Montanha, Jesus falou sobre a ansiedade da vida. Jesus falou do segredo de uma vida feliz, bem-aventurada. E Jesus nos advertiu para não ficarmos ansiosos pela comida, pela bebida, pelo vestido, pelo dia de amanhã, pelo futuro. Nada disso. Vocês não precisam ficar ansiosos. Eu cuido dos passarinhos, dos lírios. Eu que cuido, eu que visto. E eu não vou fazer isso com vocês? Eu vou acrescentar isso a vocês. Vocês não terão falta, então não precisam ficar ansiosos. Jesus está nos ensinando, irmãos, esse princípio para uma vida feliz. Nós conhecemos, nós sabemos, estamos cansados de ouvir, mas dificilmente, às vezes, colocamos em prática. E a gente sabe de cor e salteado Mateus 6,33.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente não busca o reino de Deus em primeiro lugar. É em segundo lugar, porque em primeiro lugar estão as coisas materiais. Aquilo que nos preocupa, que nos causa ansiedade. Sofremos, adoecemos e damos péssimos exemplos para os nossos filhos, porque não aprendemos essa lição. O preparo de Elias não tinha acabado, queridos. Ele aprende essa lição, mas Deus diz: você tem que ir além. Eita, Jesus amado, não acabou não? Não, ainda tem mais alguma coisa para você aprender. Vamos lá, versículo 17, veja aí. A fornalha de Deus só estava esquentando, né? Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Naquela mesma casa que teve o milagre, naquela mesma casa que houve o milagre da multiplicação, vem a doença e vem morte. Como conciliar essas coisas, irmãos? Como conciliar essa tragédia? O único filho, a mulher já era viúva, já estava numa situação difícil. Em termos humanos, a esperança dela era no seu filho, para cuidar dela. E esse filho morre? Ah, queridos, eu sei que há pais e mães aqui que sabem o que é agonizar ao lado de um filho doente. Mas sei que poucos aqui sabem, conhecem a dor da partida de um filho. A gente pede a Deus para jamais passar por isso. Que o curso da vida seja normal. Os pais morram primeiro, depois os filhos, né? A gente acha que isso deve acontecer, porque não queremos ver a morte de nossos filhos. Mas nem sempre isso acontece, queridos. Às vezes a doença vem, e a morte vem também. E nós não temos explicações. Nós não entendemos, não alcançamos os planos de Deus. Cedo ou tarde podemos passar por isso. A viúva não estava preparada para esse momento de perder seu filho. Ela age de forma imprópria. Veja aí, verso 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? A mulher faz 3 perguntas a Elias. Na sua palavra ela faz 3 perguntas. Por que você veio interferir na minha vida? Primeira pergunta. Segunda, por que você veio expor meus pecados, minha iniquidade? E por que você matou meu filho? Na hora do desespero, irmãos, muitas pessoas falam sem pensar, se culpam pelas tragédias ou culpam outras pessoas. A gente quer encontrar um culpado. Às vezes se culpa, ou às vezes culpa alguém. A mulher coloca a culpa em Elias. Irmãos, há coisas que machucam a gente. Mas ser acusado injustamente, a gente sente um pouquinho do que Jesus passou por nós. Um pouquinho. Ser acusado injustamente. É difícil. Uma vez uma senhora ligou aqui para a igreja. Eu estava no gabinete.
E ela foi desabafando. E eu vi que ela estava realmente abafada. Ela disse: pastor, o senhor é culpado porque meu filho se separou da mulher. O senhor não fez nada. O senhor não fez nada para impedir. Eles agora estão separados. E o senhor é culpado disso. Graças a Deus eu estava calmo. É difícil perder estribeira. Quando perco também sai da frente, né? Mas graças a Deus não tem acontecido não. Mas conversei com ela, depois orei com ela. Falei: se eu falhei, eu lhe peço perdão. E vou procurar melhorar. Mas às vezes acontece isso, irmãos. O indivíduo casou, não buscou a direção de Deus, não soube escolher, não soube submeter a Deus. Agora alguém é culpado, menos o filhinho da mamãe. Ele é o pobre coitado, precisa de ajuda. Jogou tudo para o alto, não quis saber, não pediu opinião, não perguntou, não quis aconselhamento, não quis nada. E aí, mas tem que ter um culpado, né? A viúva transferiu a culpa para Elias. A responsabilidade de sua dor está em Elias. Elias compreende aquele momento difícil da mulher. Interessante, irmãos. Aí no texto, Elias não se defende. Elias não respondeu aos seus questionamentos. Elias não diz nada. Às vezes o líder precisa ser sensível, temperante, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes é preciso dar uma resposta, eu sei. Mas muitas vezes é preciso manter a calma, a paciência. Hoje, no futebol, acontece um fator, existe um acontecimento, né, que chamado de a dança dos técnicos. O time está perdendo, o culpado é quem? Ele tem que sair. Muda de técnico e resolve o problema. Às vezes o time, né, Rogerinho, não está rendendo, as pessoas não estão se unindo em campo, as pessoas não estão se esforçando, né? A diretoria não paga o salário, enfim, um monte de coisa está acontecendo. Mas se está perdendo, o responsável é o técnico. Então tem que mudar de técnico para resolver a situação. O treinador é o seu responsável. E você sabe que às vezes as pessoas transferem essa doença para a igreja? Se aconteceu, está tudo beleza com a igreja, que bom que a igreja está unida trabalhando. Se aconteceu um problema, deu errado, o culpado é o pastor. A gente sabe disso, a gente vai em frente. Diante da acusação injusta da mulher, Elias não se defende. A única palavra de Elias, veja aí, verso 19, olha só o que Elias faz. Ele diz assim: ponha nos meus braços a criança morta. Ele diz: transfira para os meus braços sua dor, me dá aqui. Ele pega o menino, vai para o seu quarto, isto é, o quarto que ele se hospedava na casa dela, trancou a porta e lá, aí sim, Elias abre a boca. Lá no seu quarto, Elias clama, fala com Deus, abre o seu coração, abre a sua alma. Elias nos ensina, irmãos, que se falássemos mais com Deus, nos defenderíamos menos. Se falássemos mais com Deus, brigaríamos menos. Se falássemos mais com Deus, veríamos mais milagres, veríamos mais crianças sendo reavivadas.
O pastor, o líder, evangelista, Spurgeon, ele diz assim: nós lidamos com crianças, adolescentes e jovens mortos espiritualmente, mortos em seus delitos e pecados. E ele diz assim: a morte espiritual não é menos trágica do que a morte física. E às vezes, irmãos, nós tememos a morte física, mas a morte espiritual está invadindo as nossas casas. Nossas crianças, nossos filhos estão se afastando de Deus, morrendo lentamente, e às vezes nós não acordamos. Precisamos orar mais, pregar mais, viver mais o Evangelho, para trazer essas crianças à vida, a uma vida com Deus. Deus ouviu a oração de Elias e a vida dele voltou. A vida do menino voltou. E ele vai, versos 22 e 23, devolve para os braços da mãe aquela criança que estava morta, mas reviveu pelo poder de Deus. E o verso 24, para a gente correr. Veja o que essa mulher disse: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oh, glória, queridos. Que coisa maravilhosa essa mulher diz sobre Elias. Eu destaco 3 coisas aqui importantes, irmãos, e eu quero encerrar com isso. Primeiro, Elias pediu algo inédito a Deus. Nunca tinha se ouvido falar de que Deus atenderia ou atendeu uma oração assim. Elias pede algo inédito. Às vezes, irmãos, Deus faz coisas inacreditáveis para responder a nossa oração. Como nós precisamos orar mais, irmãos. Mesmo que não tenha acontecido com ninguém, mesmo que na história nunca se ouviu falar, Deus pode fazer com você. Respondendo a sua oração. Segunda coisa que eu destaco, queridos, é que Elias não saiu publicando o milagre. E eu gosto disso. A glória de Deus. Hoje talvez estaríamos na frente do espelho dizendo: grandioso és tu, olhando para si mesmo. Quão grande és tu. Mas não se referindo a Deus, a si mesmo. Hoje se colocaria no outdoor, programa de rádio, televisão, vem dar testemunho, vem fazer isso, vem fazer aquilo. Não que eu seja contra isso, queridos. Mas marketing não é isso que Deus quer. Glória para uma denominação, para uma igreja, não é isso que Deus quer. Você pode compartilhar seu milagre quando for para a glória de Deus. E tenha certeza disso, que é para a glória de Deus. E a terceira coisa que eu destaco aqui é que essa expressão, a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Irmãos, tem tanta gente usando a Bíblia, tem tanta gente usando a palavra de Deus, mas não pregando a palavra de Deus.
na tua boca é verdade. Boca de Deus. Há uma grande diferença entre usar a Bíblia e ser boca de Deus. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos assim, homens de Deus, mulheres de Deus, bocas de Deus, para pregar o Evangelho, para anunciar as maravilhas do Senhor, as boas novas de salvação. Hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos a experiência de Elias no Monte Carmelo. Aquele duelo entre Elias e os profetas de Baal, que foi algo também maravilhoso. Então agora a gente fica com essas duas grandes lições. Um homem de Deus é um homem comum. É gente comum, como eu e você. Você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus. Porque Deus gosta de usar as pessoas simples, pessoas humildes, que se colocam nas mãos dEle. E a segunda lição: Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Então, meu irmão, se Deus está trabalhando com você, dê glórias a Deus. Ele quer te usar. Se você está enfrentando desertos, escassez, fartura não, faltura, crises, Deus está preparando você. Eu tenho algo para fazer através de você. Mas você tem que estar preparado primeiro para fazer exatamente o que Deus te mandar. E aí os milagres vão acontecer. Haverá multiplicações. Haverá ressuscitações, isto é, vidas se levantando de verdade para viver com Deus. As crianças vão ser reavivadas, nossos filhos restaurados, curados para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe neste dia e que possamos colocar a sua palavra em prática na nossa vida. Amém, queridos? Fiquem em pé, por favor. Vamos cantar